Um pescador chamado Syracuse estava lançando suas redes na água quando de repente puxou a rede e percebeu que havia apanhado o corpo de uma mulher. Após uma inspeção mais cuidadosa, percebeu que a mulher ainda estava viva. Ele rapidamente a retirou da rede, realizou respiração boca a boca e a ajudou a expelir a água dos pulmões. Quando a mulher recuperou a consciência, ele disse que ela estava viva, mas ela parecia incrédula, afirmando que tinha certeza de que estava morta. Syracuse pegou um cobertor para aquecê-la e disse que a levaria para um hospital, mas ela recusou, afirmando que estava bem. Ele insistiu que após um incidente desses, ela deveria consultar um médico, mas ela reafirmou que não podia ver ninguém. Quando um barco passou por perto, a mulher se abaixou, claramente preocupada em não ser vista. Curioso, Syracuse perguntou o nome dela, mas ela disse que não sabia. Ele assumiu que ela devia ter batido a cabeça e perdido a memória. Em seguida, apresentou-se, dizendo que seu nome era Syracuse, mas que as pessoas o chamavam de Circo como uma forma de zombar dele. Notando que ela queria evitar ser vista, ele decidiu levá-la para a antiga casa de sua falecida mãe, em um local isolado. Chegando lá, Syracuse deu a ela algo para comer e perguntou se ela ficaria bem sozinha, já que ele precisava sair. Para sua surpresa, ela disse que sim. Mesmo assim, ele partiu. Syracuse foi até a casa de sua ex-mulher buscar sua filha, Annie, para levá-la à sessão de diálise. Annie tinha uma deficiência e ele a carregava com cuidado. No caminho, ele perguntou se algo estranho ou maravilhoso tinha acontecido com ela recentemente. Quando Annie perguntou por que ele sempre fazia essa pergunta, ele respondeu que vivia esperando que algo extraordinário acontecesse. Durante a diálise, Annie pediu que Syracuse contasse uma história, e ele começou a narrar a de um pescador que havia apanhado uma mulher em sua rede. Annie perguntou que tipo de criatura era essa mulher. Sem entender, ele perguntou o que ela queria dizer, e Annie explicou. Ela era uma sereia ou uma selkie. Ele respondeu que não sabia. Mais tarde, Syracuse conseguiu uma cadeira de rodas elétrica para ajudar Annie a se locomover. Quando a levou de volta para casa, sua ex-mulher disse que Annie precisava de um transplante de rim, mas o médico ainda não havia encontrado um doador compatível. Syracuse retornou à casa onde havia deixado a mulher misteriosa e ficou surpreso ao vê-la ainda lá. Quando comentou isso, ela perguntou por que ele estava surpreso. Ele respondeu que estava meio certo de que tudo não passara de um sonho. Em seguida, ele a convidou para ir pescar, mas brincou que dizem que dá azar levar uma mulher em um barco de pesca. No final, mudou de ideia e a levou com ele. Enquanto pescavam, Syracuse lutava para capturar algo, como de costume. Ele perguntou se ela lembrava seu nome, e ela respondeu que ele poderia chamá-la de Ondine. Intrigado, ele perguntou o que significava, e ela explicou que era o nome de uma mulher que veio do mar. De repente, Ondine começou a cantar uma melodia linda em uma língua desconhecida. Enquanto ela cantava, Syracuse puxou sua gaiola de pesca e, para sua surpresa, encontrou várias lagostas. Ele tentou novamente, desta vez sem ela cantar, mas a gaiola voltou vazia. Quando pediu que ela cantasse novamente, o resultado foi o mesmo: mais lagostas. Percebendo que ela trazia sorte, ele a ensinou a amarrar as garras das lagostas. Quando ela perguntou se ele sempre pescava tantas, ele confessou que isso quase nunca acontecia. Syracuse sugeriu que fossem à cidade vender as lagostas, mas Ondine recusou, dizendo que não queria ser vista por ninguém. Ele argumentou que já a havia visto, mas ela respondeu que ele era o único. Syracuse vendeu as lagostas e usou o dinheiro para comprar um vestido para Ondine, além de algumas roupas íntimas. Mais tarde, ele visitou Annie na escola e continuou a história que estava contando para ela. Disse que a mulher misteriosa do mar cantava em uma língua desconhecida e atraía lagostas para o pescador capturá-las. Annie imediatamente declarou que ela era uma selkie, explicando que essas criaturas eram metade mulher, metade foca, e trocavam suas peles de foca quando vinham à terra. Ela disse que a música que a mulher cantava era sua forma de se comunicar com outras criaturas marinhas.
Por fim, Annie perguntou quem era o pescador da história. Syracuse disse que havia inventado tudo, mas ela não pareceu convencida e o seguiu enquanto ele ia embora. Syracuse chega à antiga casa de sua mãe e encontra Undine experimentando sapatos velhos que estavam guardados. Ele percebe que ela parece não saber amarrar os cadarços, o que acha curioso. Em seguida, ele entrega a ela o vestido que comprou e Undine, como forma de gratidão, o beija. Syracuse pergunta por quanto tempo ela pretende ficar e ela responde que isso depende dele. Ele sorri e diz que se depender dele, ela pode ficar para sempre. Enquanto isso, Annie, escondida, observa toda a cena e decide pesquisar mais sobre Selkis para tentar entender o que está acontecendo. Mais tarde, Syracuse vai até a igreja para se confessar. Ele conta ao padre que é alcoólatra, mas está sóbrio há mais de 2 anos. No entanto, menciona que sua ex-mulher ainda bebe e ele gostaria de tirar a guarda de Annie dela. O padre sugere colocá-lo em contato com um conselheiro, mas Syracuse recusa. Ele também confessa que roubou roupas íntimas femininas, deixando o padre preocupado. Quando o padre comenta que essa situação parece problemática, Syracuse tenta tranquilizá-lo, explicando sobre Undine. O padre pergunta onde ela está, mas Syracuse não revela. Antes de ir embora, o padre pede que ele o informe caso algo mais aconteça. Undine experimenta as roupas íntimas, mas decide não usá-las ao nadar. Quando sai da água, encontra Annie esperando por ela. Annie, com um ar de certeza, diz que sabia que seu pai não tinha inventado a história e que Undine é uma Selkie de verdade. Undine percebe que Annie é filha de Syracuse. Annie pergunta se Undine tem poderes mágicos e se pode curá-la. Quando Undine pergunta o que está errado, Annie revela que tem insuficiência renal. Annie observa que Undine parece com frio e comenta que isso acontece porque os Selkies pertencem ao mar. Undine, surpresa, diz que não sabe do que Annie está falando, mas Annie insiste que fez suas pesquisas e sugere que é melhor serem honestas uma com a outra. Annie explica que os Selkies podem viver em terra por 7 anos, se enterrarem seus casacos de foca, mas que, durante esse período, choram 7 lágrimas. Após esse tempo, eles podem encontrar uma felicidade inesperada ao lado de um humano. Enquanto se despede, Annie nota que sua bochecha está molhada e comenta que Undine já chorou uma das 7 lágrimas. Undine sorri e diz que está ansiosa para vê-la novamente. Syracuse, desconfiado, vai até a biblioteca para pesquisar livros sobre Selkies, mas descobre que Annie já leu todos eles. Ele volta para casa e convida Undine para pescar novamente. Ela concorda, mas só com a condição de que ele seja o único a vê-la. Ele promete. No barco, enquanto pescam, a patrulha de pesca aparece. Undine, nervosa, se esconde. Para a surpresa de Syracuse, Undine usa os pés para ajudar a guiar o barco, o que o deixa desconcertado e até um pouco distraído. Quando Undine começa a cantar novamente, Syracuse pesca uma quantidade absurda de salmão, algo muito incomum, já que esse tipo de pesca normalmente exige uma rede especial, chamada rede de emalhar. Os homens da patrulha embarcam no barco para investigar como Syracuse conseguiu tanto salmão. Eles inspecionam sua rede para ver se está molhada e acabam notando Undine escondida. Perguntam a Syracuse quem ela é. Ele retruca, perguntando se é ilegal ter uma mulher a bordo. Eles respondem que não, mas é incomum. Depois de uma troca de olhares, eles se vão. Undine comenta que não adianta mais tentar se esconder, pois as pessoas vão começar a falar. Mais tarde, Syracuse a leva até a cidade e todos ficam fascinados ao vê-la. Ele comenta que, em uma cidade tão pequena, raramente aparece alguém tão bonita quanto ela. Enquanto ela experimenta roupas em uma loja, uma multidão se aglomera do lado de fora para tentar espiá-la. Durante uma conversa com Annie, Syracuse revela que encontrou Undine perto de um
lugar chamado Seal Rock. Isso deixa Annie ainda mais convencida de que Ondine é, de fato, uma Selkie. Annie e Ondine estavam na antiga casa de Syracuse, quando Annie confessou que não sabia nadar. Ondine, disposta a ajudar, decidiu ensiná-la. Enquanto estavam na água, Ondine avistou algo estranho. Rapidamente, ela retirou Annie da água e mergulhou para pegar o objeto misterioso. Ao emergir, Annie perguntou se aquele era o casaco de foca de Ondine. Sem hesitar, Ondine concordou e sugeriu que o enterrassem, afirmando que isso a manteria em terra por 7 anos. Annie adorou a ideia e juntas enterraram o objeto em um local secreto. Ondine fez Annie prometer não contar a ninguém sobre o lugar. Pouco tempo depois, Annie explicou a Syracuse o que havia feito, mencionando que Ondine poderia viver por 7 anos com um homem da terra, a menos que seu marido Selkie viesse reivindicá-la. Annie também afirmou que Selkies podem realizar desejos. Desconfortável, insistiu que não era uma Selkie e pediu para Annie parar com aquelas ideias. Enquanto isso, um homem de aparência suspeita, com cabelos escuros e compridos, chegou à cidade procurando alguém específico. Annie, ainda querendo provar que Ondine era uma Selkie, pulou na água para testar suas crenças. Ondine imediatamente mergulhou para salvá-la, validando na mente de Annie que ela era mesmo uma Selkie. Mais tarde, Syracuse levou Annie para casa, mas a mãe dela revelou que um homem misterioso estava perguntando sobre Ondine, embora usasse outro nome. Syracuse e Ondine chegaram em casa, e ela perguntou por que as pessoas o chamavam de circo. Ele explicou que era por causa das besteiras que fazia quando bebia. Quando Ondine perguntou o que o fez parar, Syracuse revelou que um dia chegou em casa e encontrou Annie inconsciente, enquanto sua mãe estava desmaiada de tanto beber. Ele decidiu que alguém precisava estar sóbrio para cuidar de Annie. Porém, sua esposa o expulsou, e como ele era apenas um pescador humilde, perdeu a custódia da filha. Depois dessa confissão, a intimidade entre Syracuse e Ondine aumentou, e os dois se envolveram romanticamente. Mais tarde, Syracuse foi à igreja para se confessar novamente. Ele disse ao padre que Ondine estava trazendo sorte para sua vida e que pela primeira vez em anos ele sentia esperança. No entanto, temia que algo maravilhoso ou terrível pudesse acontecer como consequência. Quando saiu da igreja, o homem de cabelos escuros estava esperando por ele. Ele perguntou a Syracuse sobre a mulher que havia resgatado no oceano, mas Syracuse se recusou a dar qualquer informação. De volta à casa, Ondine estava dormindo quando percebeu os faróis de um carro do lado de fora. Ao olhar pela janela, reconheceu o homem de cabelos escuros e, assustada, fugiu e se escondeu. Enquanto isso, Syracuse estava levando Annie de sua consulta de diálise para casa, mas encontrou a porta trancada. Descobriu que as chaves estavam com sua ex-esposa, que estava no bar. Sem outra opção, ele deixou Annie com a mãe, apesar de sua relutância. Quando Syracuse voltou para casa, encontrou o lugar completamente destruído. Desesperado, saiu à procura de Ondine e a encontrou escondida. Ela contou que o homem misterioso era seu marido Selkie, que havia vindo para levá-la de volta. Syracuse perguntou por que ela não podia simplesmente mandá-lo embora. Ondine explicou que não era tão simples. Em tom de brincadeira, Syracuse sugeriu que Ondine realizasse 2 desejos: que Annie não estivesse mais doente e que ela ficasse com ele para sempre. Enquanto isso, a mãe de Annie estava dirigindo bêbada para levá-la de volta para casa. Ela perdeu o controle do carro e bateu em outro veículo, que por acaso pertencia ao homem de cabelos escuros. Alex, o namorado da mãe de Annie, foi arremessado pelo para-brisa e morreu no impacto. Syracuse e Ondine chegaram ao local do acidente e, em pânico, Syracuse levou Annie ao hospital. Lá o médico informou que Alex era doador de órgãos e, surpreendentemente, era compatível com Annie. Ela finalmente teria uma chance de sobreviver graças ao transplante. Depois do transplante bem-sucedido de Annie, Ondine encontra o homem de cabelos escuros, Vladik, e os
dois têm uma conversa tensa que revela que ambos estão envolvidos em algo ilegal. Syracuse, por sua vez, vai ao funeral de Alex, empurrando a cadeira de rodas de sua ex-mulher. Após o funeral, eles vão ao velório, onde sua ex-mulher insiste que ele tome uma bebida em homenagem a Alex. Inicialmente, Syracuse resiste, mas acaba cedendo à tentação. Durante a conversa, ela sugere que Annie deve ficar com ele enquanto ela está debilitada, mas avisa que ele precisa se livrar de Ondine, afirmando que a presença dela traz boa sorte no começo, mas depois tudo vira azar. Syracuse acaba bebendo uma garrafa inteira de álcool. Embriagado, ele leva Ondine até Seal Rock. Lá, ele a deixa sozinha, fingindo que voltaria com outra garrafa. Ondine tenta argumentar, dizendo que deveria pelo menos ter a chance de se despedir de Annie, mas Syracuse não a escuta. Ele diz que ela é boa, mas que eles não pertencem ao mesmo mundo. Você deve ficar aqui e cantar para as focas, ele declara antes de partir. Na manhã seguinte, Syracuse acorda em uma árvore, onde o padre o ajuda a descer. O padre repreende Syracuse, dizendo que ele é péssimo em aceitar coisas boas. A miséria é fácil, mas a felicidade dá trabalho, diz o padre. Inspirado, Syracuse busca Annie no hospital e a leva para casa. Quando Annie pergunta onde está Ondine, ele mente, dizendo que o marido estranho dela veio e a levou embora. Annie responde misteriosamente que Ondine voltará, porque ainda há algo dela ali. Quando Syracuse pergunta o que ela quer dizer, Annie se recusa a explicar. Mais tarde, Annie está assistindo TV quando uma banda aparece cantando em um programa. Syracuse reconhece a música como aquela que Ondine cantou no barco. Ele percebe que a música é real e que Ondine, portanto, é uma pessoa real, não uma Selkie. Imediatamente, ele corre para procurá-la e a encontra em Seal Rock. Lá ele exige saber a verdade. Ondine finalmente revela seu verdadeiro nome, Joanna. Ela conta que é uma prisioneira e uma mula de drogas da Romênia. Vladik, o homem de cabelos escuros, estava com ela quando ambos foram interceptados pela guarda costeira irlandesa. Ele a forçou a engolir as drogas e nadar para escapar, mas as ondas irlandesas quase a afogaram. Foi assim que Syracuse a encontrou. Syracuse pergunta o nome verdadeiro dela e ela revela ser Joanna. Eles voltam para casa, mas descobrem que Vladik e seu cúmplice já estão lá. Vladik ameaça atirar em Syracuse e Annie, se Joanna não revelar a localização das drogas. Sem alternativa, Joanna os leva até o local onde as havia enterrado, mas descobre que elas foram movidas. Annie então revela que mudou o casaco de foca de lugar porque não queria que ninguém o encontrasse, pois achava que isso significaria que Joanna teria que ir embora. Joanna promete ficar se Annie revelar a localização do objeto. Annie finalmente admite que o escondeu em um lobster pot, armadilha de lagostas. Todos vão ao barco de Syracuse e enquanto Vladik está puxando o lobster pot para cima, Joanna aproveita o momento para usar a corda e empurrar Vladik e seu cúmplice para a água. Incapazes de nadar, os dois se afogam. Pouco depois, a polícia chega e leva Joanna sob custódia. Dias depois, Syracuse vai à igreja para confessar. Ele conta ao padre que Joanna enfrentará um juiz na semana seguinte. Como ela não é cidadã, será deportada, a menos que consiga a nacionalidade. Para isso, ela precisaria se casar. O padre sorri e sugere que ele já sabe quem poderia ser o noivo. No dia do casamento, Annie ajuda Joanna a vestir um belo vestido de noiva. Syracuse aparece em um terno elegante e os três entram em um barco, navegando em direção à cerimônia. Pescadores da cidade observam enquanto Syracuse beija sua esposa, a mulher misteriosa que veio do mar. O casamento é selado com um cenário idílico e todos finalmente encontram paz. Fim. Não esquece de deixar aquele maroto para ajudar o canal. Um beijo respeitoso na sua bundinha.